Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Até o versículo 33. Diz assim o texto: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor, para que o Teu próprio Espírito fale ao nosso coração. O Senhor sabe que nós não mudaremos por ouvir a voz ou a argumentação de quem quer que seja, mas se o Senhor falar, a nossa vida será transformada, Senhor Jesus. Se o Senhor nos converter, nós realmente seremos convertidos. E esta igreja que se coloca diante do Senhor neste momento, tem esta única expectativa: ser edificada pelo Senhor. Por isso, Deus, no nome santo de Jesus, dai-nos a atenção necessária à Tua palavra nesta hora. Dai-nos graça, Senhor Jesus, para que possamos esquecer de outras coisas e prestarmos atenção naquilo que será pregado para o louvor do Teu nome. Abre o nosso coração, Deus, para que essas palavras possam descer ao nosso coração e possam modificar a nossa prática de vida. O Senhor sabe que não será falado aqui nada que é uma novidade ou que os irmãos não saibam. Mas a nossa oração é que o Teu Espírito torne isso diferente na minha vida, Deus, e na vida de cada irmão aqui presente, para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham só um pouquinho de paciência, estou com a garganta doendo um pouquinho, então acho que hoje eu vou tomar mais água do que o normal. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Senhor Jesus, conversando com os fariseus em determinado momento, olhou para eles, isso está em João 5, 39 e 40, e disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa edificação, em qualquer área que seja, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Cristo estava dizendo isso, e Ele estava fazendo esta afirmação sobre os fariseus, dizendo: procurem, vocês precisam procurar, porque é aí que vocês vão encontrar aquilo que é necessário para a vida. Então, quando nós estamos aqui na carta aos Efésios discutindo aquilo que o Senhor Jesus deixou de orientação para a sua igreja, e nesse capítulo 5, especialmente com relação à família, nós vimos semana passada os versículos 21 até o 24, ele falando sobre orientação para as esposas, e agora do versículo 25 até o 33, a orientação para os maridos. Por que eu preciso começar dizendo isso a vocês? Irmãos, orientação para um casamento que glorifique a Deus, nós não vamos encontrar em livros de autoajuda. Você não vai encontrar em livros de autoajuda. Você não vai encontrar em pessoas que possam te dar conselhos que, sim, talvez sejam bons conselhos, não são ruins. Por exemplo, você vai ao consultório de um psicólogo e você senta com seu cônjuge lá
e começam a conversar sobre o que tem acontecido, e aquela pessoa que está atendendo vocês, que já atendeu diversas outras e que foi preparada para aquilo, certamente ela vai saber o que dizer a você. Ela vai saber dizer a você: olha, escute ao outro, preste mais atenção no que o outro está dizendo, avalie as necessidades do outro, não apenas a sua, deixe de ser menos exigente, menos egoísta, pense um pouco mais no outro. Sim, aquela pessoa que está ali vai saber lhe dar alguma orientação, vai saber o que dizer a você, mas ela não pode passar daí, de jeito nenhum. O máximo que ela pode fazer é apelar ao seu bom senso. É dizer: olha, se você tem vivido um casamento complicado, difícil, e por isso vocês estão aqui, vocês precisam mudar nesse sentido para que este casamento melhore. É o máximo que ela vai poder fazer. Quando nós lemos a palavra de Deus e apresentamos para os irmãos princípios bíblicos, é diferente disso. Nós não estamos aqui falando para os irmãos porque o casamento de um ou de outro não está bem. Nós não estamos dando conselhos que assim foram testados por psicólogos, por pessoas que entendem de gente, que estudam pessoas no decorrer dos anos e acharam que esses conselhos foram bem-sucedidos. As pessoas que fizeram isso se deram bem, tiveram casamentos felizes e estáveis. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos apelando ao seu bom senso. É isso que para mim é a maior diferença, sabe? Entre aquilo que a sociologia, a psicologia, entre aquilo que um livro de autoajuda pode fazer e aquilo que nós fazemos aqui. Nós não estamos apelando ao seu bom senso. Nós estamos apresentando para você o único caminho dado por aquele que é o autor do casamento, que é o inventor desse negócio, para que o casamento dê certo. Você pode olhar para o conselho de um amigo qualquer seu, que você considere, que você respeite e que tem um casamento que você acha que é bom. Você pode ouvir o conselho dele e não fazer nada. Simplesmente não fazer nada. Olhar para ele e dizer assim: verdade, isso deu certo para você. Isso deu certo na sua casa. Nada garante que vai dar certo na minha. Você pode dizer isso com qualquer pessoa que te dê uma boa orientação. Você não pode dizer isso diante daquilo que é apresentado na Bíblia. É isso que eu queria dizer a você hoje. Hoje eu não tenho a intenção de convencer você a seguir um bom conselho. A minha intenção hoje é dizer a você que existe apenas um caminho, apenas um. E esse caminho é a orientação do próprio Deus. E se você não ouvir a orientação do Senhor, não é a mim que você está desprezando. Não é o conselho de um amigo, não é a orientação de um psicólogo a quem você está pagando. Se você não quiser seguir essa orientação, você está desprezando a palavra do próprio Deus, do Senhor que criou os céus e a terra e que fez todas as coisas. Por isso, nessa noite eu não quero citar para vocês um monte de autores, um monte de gente que escreveu sobre casamento. Não quero, de jeito nenhum. Nem de longe eu ousaria citar aquele... Como é o nome daquele comediante que diz que é pastor? Tem um Cláudio Duarte. Nem de longe eu queria citar para vocês os conselhos dados por um comediante. Não é essa a ideia, não é essa a intenção. Mas é dizer a você: entenda a orientação da palavra de Deus. Você pode rejeitar isso. Você pode ouvir o que vai ser explanado aqui, que é a palavra do Senhor, e pode não atender. Pode mesmo. Mas entenda, isso não vai afetar a mim ou a quem quer que seja, mas apenas a você e a sua declaração de fé. Apenas a você e a sua relação com Deus. Apenas a você e a sua própria família. Porque é você que na realidade precisa escolher servir ao Senhor, entender que isso é a única verdade e seguir nesse sentido. De outra forma, não há o que se fazer. Não tem o que se fazer. Então vamos ao texto, né? Semana passada, Paulo, escrevendo aos Efésios, né, no texto que nós lemos na semana passada, ele diz que as mulheres precisam ser submissas ao seu próprio marido, como a igreja é submissa a Cristo.
Essa é a imagem que ele usa e que ele trabalha. Nesta semana, nesses próximos versículos, ele continua desenvolvendo a mesma imagem, a relação entre Cristo e a igreja. Só que nesse momento, ele está aplicando a vida de Cristo à vida do marido. E ele começa no versículo 25 dizendo: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Percebam, irmãos, que o verbo principal deste primeiro versículo, do versículo 25, está te dando uma ordem. Ele está dizendo: ame a sua esposa. É essa a orientação. O texto está realmente no imperativo. Não é uma opção. Entende isso? Amar a sua esposa não é uma opção. É uma ordem. Não é o pedido de um pai, por exemplo, de seu pai que está preocupado com seu casamento. Não é o pedido da sua mãe, que vê o modo incorreto como você trata a sua esposa, e aí chega para você e diz assim: meu filho, por favor, ame sua esposa. Não é. Não é a orientação de um amigo, sabe? É a palavra do próprio Deus. É um mandamento do próprio Senhor dizendo: ame a sua esposa. Não é uma opção, não é uma faculdade. É um mandamento muito claro: ame a sua esposa. Logo após dar esse mandamento, ele começa a dizer, a definir como é que esse mandamento deve ser executado, como é que isso deve acontecer. E ele diz, no próprio versículo 25, como também Cristo amou a igreja. Acontece que o padrão de amar, e eu sei que algumas pessoas podem dizer assim: não, pastor, cada um ama do seu jeito, cada um expressa amor da sua forma. Tudo bem, você pode expressar amor da sua forma, desde que, antes de qualquer coisa, o amor expresso por sua esposa seja exatamente como aquele que Cristo expressa pela igreja. Se for dessa forma, tudo bem, você pode ir adiante, você pode fazer mais coisas. Mas o mandamento é: ame e faça isso exatamente como Cristo fez. Então não é você, não sou eu, não é a sociedade, não é a esposa, ou quem quer que seja, que vai estabelecer o modo como nós devemos amar aquela que nós tomamos por mulher, por esposa. É a própria Bíblia. É a Bíblia que diz. E o modo dela fazer isso é: como é que eu e você devemos amar a nossa esposa, como também Cristo amou a igreja. Talvez a próxima pergunta seja: como é que Cristo amou a igreja? Como foi que ele fez? Então percebam, irmão, você tem um mandamento: ame a sua esposa. Você tem um modo de executar esse mandamento. E o único modo de executar esse mandamento não é uma opção, é o único modo. Como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele continua no próprio versículo 25. A si mesmo se entregou por ela. Esse é o modo que eu e você precisamos amar a nossa esposa. Da mesma forma que Cristo fez. Cristo a amou e a si mesmo se entregou por ela. Acho que quase todo o sermão vai girar em torno daquilo que está expresso nesse versículo. Do modo como Cristo simplesmente ama, e por causa desse amor, e em prova deste amor, ele entrega a sua própria vida. Amor, então, não é apenas um sentimento. Amor não é apenas alguma coisa que faz você ficar emocionado quando você vê o seu filho. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. Eu costumo visitar os casais que têm bebês, quando eles estão na maternidade, e não é incomum você ver o pai tomar a criança nos braços pela primeira vez, a mãe tomar a criança nos braços pela primeira vez, e se emocionar, e encher os olhos de lágrima. Não é raro, e nem é errado, e não há problema nenhum nisso. Mas amor é muito mais do que isso. Você tomar a criança nos braços, derramar uma lágrima pela emoção de tê-la em seus braços, mas não cuidar dela, não orientar,
não suprir, o nome disso não é amor, é hipocrisia. É a mais pura hipocrisia que pode existir. O nome disso não é amor. É exatamente o que ele está falando sobre Cristo. Amar não é olhar emocionado para ela no dia do aniversário dela ou coisa parecida. Mas é se entregar de forma sacrificial, exatamente como Cristo fez. A ideia de entrega, irmãos, tem uma coisa muito interessante. Ela precisa ser voluntária. A entrega de Cristo pela igreja não é algo que ele faz forçado, por quem quer que seja. Não tem ninguém que fique pressionando a Cristo. Ele mesmo disse, quando ele fala sobre a sua vida, sobre morrer na cruz, ele mesmo diz: ninguém toma a minha vida de mim, eu a entrego, eu a dou. É isso que é esperado de mim e de você como esposo, como marido. Se nós tomamos uma mulher como esposa, nós precisamos agora nos entregar a ela e fazer isso voluntariamente. Não faz o menor sentido essa entrega acontecer porque a mulher fica dia após dia cobrando do marido um comportamento decente. Dia após dia cobrando dele que ele seja marido, que ele seja homem, que ele assuma a responsabilidade com o lar e com a casa dele. Isso é entrega? Me diga, isso é entrega? Quando você faz apenas sob pressão, quando você faz apenas quando não tem mais opção, quando não tem mais jeito, mas porque alguém está constantemente exigindo isso de você, e aí você faz e bate no peito e diz: eu faço pela minha casa, eu faço pela minha esposa, eu faço pelos meus filhos. Quando isso é feito por pura obrigação, quando isso é feito mais para calar a boca do outro, do que porque você entende que é a sua responsabilidade fazer. É muito mais para cumprir uma tabela, do que porque você compreende a responsabilidade que Deus colocou sobre você, quando você escolheu casar. Eu acho difícil, irmãos, que tenha entre nós alguém que tenha casado obrigado. Acho difícil que aqui nessa igreja, nesse público aqui presente, que alguém tenha casado de forma obrigada por quem quer que seja. Por que que agora, depois do casamento, é preciso lhe obrigar a ser homem? É preciso lhe obrigar a entender que você tem responsabilidades e que você precisa fazer isso voluntariamente. Que você precisa compreender o que é a sua responsabilidade, o que é o seu papel em casa e fazer isso. Fazer de forma voluntária. Tem uma outra coisa que é interessante, que está envolto na ideia de entrega. Isso precisa ser, irmãos, completa. Precisa ser uma entrega que seja de todo o seu ser. Não pode ser uma entrega apenas do seu dinheiro. E vocês sabem que isso acontece. Tem pessoas que têm muito dinheiro e que ele entende que o compromisso dele com a sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua família, é apenas a manutenção financeira. E por ter essa condição, e por dar um cartão de crédito à esposa, por dar um cartão de crédito ao filho, por dar um cartão de crédito à filha, por suprir toda e qualquer necessidade material que eles têm, bom, eu cumpri minha obrigação. Não, nada lhes falta. Eles têm tudo que uma pessoa precisa ter para viver bem, para viver saudável. É muito mais do que isso. Essa entrega não é uma entrega apenas financeira. Ela exige uma entrega de suas emoções, ela exige uma entrega da sua vontade, é uma entrega da sua alegria, é uma entrega do seu tempo, é um compromisso completo com aquela pessoa que você um dia tirou da casa dos pais e colocou sob o mesmo teto que você. Então não faz sentido você tomar uma moça de seus pais, onde ela sempre foi bem cuidada, aonde ela recebeu o carinho e a atenção de seus pais, para agora dar a ela apenas a ração diária que pode ser provida pelo dinheiro, que pode ser provida de forma financeira.
Não faz o menor sentido. Isso não tem a ver com entrega. Isso não tem a ver com amor. Isso não tem a ver com aquilo que Cristo fez pela igreja. Vocês acham que foi apenas isso que Cristo fez pela igreja? É muito mais do que isso. É isso que Paulo lembra aqui. Ele disse que Cristo ama a igreja e se entrega por ela. Então, é preciso que seja voluntário. É preciso que seja uma entrega completa de todo o seu ser, de toda a sua emoção, de toda a sua vontade. Que seja uma entrega realmente de coração. E que nesse sentido, realmente haja abnegação. Isso é interessante, irmãos. A entrega do marido diariamente pela esposa envolve não apenas voluntariedade, mas envolve também abnegação. Ser abnegado é ser dedicado a um determinado propósito. Eu fiquei procurando uma melhor palavra para explicar a abnegação, aí dei uma olhadinha naquele dicionário Michaelis, na internet, né? Veja o que ele diz sobre abnegação, eu achei bem interessante. Ato caracterizado pela superação do egoísmo. Oi. Ato caracterizado pela superação do egoísmo. Desprezo ou sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Irmãos, isso não foi tirado da Bíblia. Não foi tirado. Você pode entrar lá na internet e colocar o dicionário Michaelis online. E bote lá abnegação. Percebem como é que é isso? O que é a ideia de entrega voluntária que Cristo faz pela igreja e que os maridos devem fazer por suas esposas? O que é que isso exige? Desprezo ou sacrifício dos seus próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias, as necessidades de outro. O único modo da gente cumprir aquilo que Deus quer, o modo como Deus quer que nós amemos a nossa esposa, irmãos, é abrindo mão dos nossos próprios interesses. Nós somos egoístas por natureza. Todos nós somos. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós somos egoístas por natureza. Mas se eu e você, como marido, não nos esforçarmos por superar esse egoísmo, nós nunca vamos conseguir cumprir de forma adequada e que glorifique a Deus a nossa função como maridos. Nós nunca conseguiremos representar ao próprio Senhor de jeito nenhum. Irmãos, quando eu e você, na nossa casa, fazemos algo pela nossa esposa, fazemos algo pelo nosso filho, pela nossa filha, entenda, nós estamos representando o próprio Cristo. Estamos representando, eu e você, como maridos, representamos e precisamos representar o cuidado do próprio Deus por aquela pessoa que está na nossa casa. Dá para entender a responsabilidade? O peso que existe sobre os seus ombros? Você precisa ser a representação de Deus naquele lar. Porque foi a você que Deus deu essa responsabilidade. Da mesma forma que eu e você entendemos pela Bíblia que o magistrado civil precisa representar a justiça de Deus ao tomar decisões. Da mesma forma que eu e você entendemos que o governante precisa representar o próprio Deus ao governar o seu povo, a legislar. Algumas vezes nós somos tão duros, né? Ao criticar o governante, ao criticar o político, por não cumprir o seu papel, por não representar a Deus, por não se interessar pelos interesses da população e muito mais pelos dele. Quantas vezes nós criticamos isso? Quantas vezes criticamos juízes que não se comprometem com o seu trabalho? Mas quantas vezes, como maridos, nós fazemos exatamente a mesma coisa que um político faz,
ao não cumprir o seu papel que foi dado pelo próprio Deus. Quantas vezes eu e você, como esposo, não cumprimos o nosso papel como o magistrado deveria cumprir? O magistrado tem autoridade porque esta autoridade lhe foi dada pelo próprio Deus. Eu e você, como maridos na nossa casa, nós temos autoridade sim, porque essa autoridade nos foi dada pelo próprio Deus. E sabe para que serve essa autoridade? Para se sacrificar, para se entregar, para fazer exatamente isso que Cristo fez. Ele simplesmente se entrega a si mesmo por ela. A autoridade que é dada ao marido, e eu acho que você tem certeza disso, ninguém duvida que o marido deve ser autoridade em sua casa, em seu lar. Eu só queria dizer a você que a autoridade que esse marido tem é autoridade para representar o Senhor. E representar o Senhor significa fazer aquilo que Ele faria. É isso que significa. Quando você vê a função de um diplomata, a função de um representante do nosso país em outro local, ele está carregando os interesses desse país. Não faz sentido que um diplomata, não faz sentido que um cônsul, que um representante qualquer do Brasil, não busque os interesses do país que ele representa. Da mesma forma, não faz sentido que nenhum marido use dessa autoridade, senão para representar o próprio Deus. Senão para representar na vida de sua esposa aquilo que o próprio Deus faria. Quantas vezes essa autoridade é usada de modo arbitrário, é usada de modo distorcido, como jamais Cristo fez, como nunca o Senhor faria. Na sua última ceia, o Senhor se reúne com os seus discípulos, tira a roupa que estava por cima, põe uma espécie de toalha, uma segunda roupa, começa a lavar os pés dos discípulos, olha para os discípulos e diz assim: vocês me chamam de mestre, Senhor, e estão certos em fazer isso, porque eu realmente sou mestre e sou Senhor. Mas é como mestre e Senhor que eu estou lavando os pés de vocês. Foi isso que Cristo fez com seus apóstolos. É esse o exemplo que fica para mim e para você de como exercer autoridade no nosso lar. Cuidando da nossa esposa, cuidando da nossa família, fazendo exatamente aquilo que Cristo fez, se entregando de forma voluntária e se entregando com abnegação, ou seja, com dedicação a um propósito. Qual é o seu propósito depois que você casou? Cuidar de sua família. É esse o seu propósito. O propósito não é apenas ganhar dinheiro, a não ser que isso realmente vá servir para cuidar daqueles com quem você se comprometeu. Lembre disso, lembre dos votos que você fez no altar. Lembre quando você se comprometeu em honrá-la, em amá-la, em cuidar dela, em ser o suporte, em ser o amparo dela. Lembre disso. Porque foi com Deus que você se comprometeu. Com Deus e com a igreja. E é a Ele que você vai precisar dar conta um dia, se não fizer isso. Eu preciso esclarecer então, irmãos, um pouco mais, como é que essa autoridade é dada por Cristo ao marido e como é que ela precisa ser usada. Por que é que eu preciso esclarecer isso? Porque nós temos inúmeras vezes uma visão muito distorcida do que é cuidar de nossas esposas, do que é cuidar dos nossos filhos. Por exemplo, depois de deixar seu filho ficar na praia a manhã e a tarde toda do domingo, você entende que é cuidado com ele, deixar que agora ele fique em casa dormindo o resto do dia. Quantas pessoas imaginam que isso é cuidado? Isso é a pior coisa que ele pode fazer com seu filho. Mas entende que isso é cuidado. Ele pensa que é assim. Então eu preciso que a gente entenda que esse compromisso que eu e você como marido temos é de realmente
representar ao próprio Senhor. A entrega que Cristo fez de si mesmo, de sua vida, de sua morte, pela igreja, tinha um propósito, irmãos, que está aqui no versículo 26. Para que é que ele se entrega? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É isso que o Senhor Jesus faz. A entrega de Cristo não é para atender meros caprichos de sua esposa. Não é para atender meros caprichos da igreja. Mas é uma preocupação com aquilo que há de mais relevante. Com aquilo que há de mais importante. É a preocupação com a própria alma dela. Vejam o que diz o texto: para que a santificasse. Foi para isso que Cristo entregou a sua vida. Para quê? Para que a igreja fosse separada para Cristo, para que um povo que antes vivia errante, que antes vivia distante de Deus, que antes vivia em pecado, agora seja um povo separado para Deus. Então, uma das funções mais importantes que o marido precisa exercer é conduzir a sua esposa a Cristo, dia após dia, momento após momento, por seus exemplos, por suas palavras, por suas atitudes, por tudo que ele faz. É para isso que ele recebeu a autoridade de Deus, para se entregar e conduzir a sua esposa ao Senhor, e santificá-la, e como diz o texto, purificá-la por meio da lavagem de água pela palavra. Vejam que interessante, ele diz que a lavagem vai ser de água e pela palavra. Como é que eu e você, irmãos, somos purificados? Pela palavra de Deus. Como diz a música das crianças, o sabão pode lavar o seu pezinho, pode lavar o seu rostinho, pode lavar as suas mãos. Mas Jesus, para te deixar limpinho, quer lavar o seu coração. É isso que interessa. É isso que mais conta. Cristo não morreu apenas por um aspecto estético, para que a igreja pudesse estar bonita, mas para que ela pudesse estar pura e santa. Ou seja, para que eu e você, como maridos, cumpramos isso, nós precisamos nos comprometer com a palavra de Deus. Como é que você, como marido, vai representar a Cristo em sua casa, se você mesmo não conhece a vontade de Deus? Me diga, como fazer isso? Como? Como você vai incentivar a sua esposa à oração, se você mesmo não ora? Como você vai incentivar a sua esposa a ler e meditar na palavra de Deus, se você mesmo não faz isso? Como? Como a gente vai ver cumprida a palavra de Deus quando diz que as mulheres estejam caladas no culto e que perguntem aos seus maridos em casa, se você não tem a menor ideia do que vai responder? Me diga. Se sua esposa parar em casa para lhe perguntar algo sobre a palavra de Deus, você não vai ter a menor noção de para onde vai. Como você vai cumprir o seu papel de marido? Como, irmãos? É através da palavra, usando a palavra de Deus, que você vai poder orientar a vida dela, a vida de seus filhos, a vida das pessoas que o Senhor colocou sob sua responsabilidade. Então, a entrega de Cristo não é apenas por um aspecto estético, cosmético, formal, nada disso. É uma entrega que vai muito mais além, que se preocupa com o bem-estar da alma dela. Eu e você precisamos estar atentos e preocupados com isso, irmãos. Isso é responsabilidade nossa. Se sua esposa ainda é uma pessoa que tem falhado muito, que tem errado muito no serviço a Cristo, na dedicação ao Senhor, me entenda, por favor, a culpa é sua. A culpa é sua. É você que não tem se esforçado no sentido de orientá-la para que ela sirva a Deus. Tem faltado abnegação, dedicação de propósito. Tem faltado esforço.
Não faz sentido você orientar a sua esposa e aí porque ela simplesmente não aceitou a orientação, você vira o rosto e diz, não, tá bom, tá certo, deixa para lá. O problema é seu, a vida é sua. Não foi isso que Cristo fez pela igreja. Não é isso que Ele faz pela igreja ainda hoje, dia após dia. Muito pelo contrário, Ele se interessa por ela. Ele cuida dela constantemente, o tempo todo. Eu e você precisamos assumir responsabilidade sobre a vida da nossa esposa, irmãos. Precisamos fazer isso e fazer isso em amor. É claro, eu não estou propondo que você faça isso com nenhum tipo de brutalidade, de arrogância, mas que você faça isso exatamente como Cristo fez. Como foi que Cristo fez? Se entregando, morrendo, abrindo mão dos seus próprios interesses, abrindo mão da sua própria vida. Foi isso que Ele fez. É que muitas vezes, eu e você, por sermos homens, por sermos pecadores, a gente se preocupa, antes de qualquer coisa, e em primeiro lugar, em cuidar do aspecto físico da nossa esposa, da nossa casa. A gente se preocupa, em primeiro lugar, em cuidar do aspecto monetário da nossa família. E abrimos mão, inúmeras vezes, de cuidar da alma deles, de cuidar da vida deles com Deus. E não adianta nada você comprar uma televisão de 55 polegadas, de tela curva, o último Blu-ray que existir, a casa mais maravilhosa que você pode imaginar, se você não cuidar da alma dela. Não é uma casa que vai levá-la para o céu. Não é uma casa bonita, não é um sofá bonito, não é uma construção legal que vai fazer com que ela fique feliz de verdade. Felicidade de verdade ela vai ter quando ela se parecer com Cristo, quando você tomá-la pela mão e conduzi-la ao conhecimento do Senhor, quando ela perceber o que é contentamento, o que é conseguir viver com o que ela tem, aí sim ela vai parar de espernear, ela vai parar de achar que ela tem que trabalhar fora de qualquer jeito, porque se ela não trabalhar fora, vocês não vão ter 2 carros, vocês não vão trocar nunca de carro, vocês nunca vão ter um apartamento maior. Esse tipo de desejo só existe porque a única coisa que ela almeja, se não for realmente orientada, é ter bens materiais. E muitas vezes isso é um reflexo da nossa vida. Isso é um reflexo daquilo que nós somos como maridos. Nós somos trabalhadores, esforçados, dedicados. E aí sim, vamos dar tudo o que ela precisa. Tudo que é de material e nos esquecemos da alma delas. Cristo se entrega por sua igreja. E se entrega para purificá-la. É preciso que você conheça a palavra. É preciso que você se esforce. É preciso que você se comprometa por você mesmo e por sua esposa. Você não pode representar a Cristo se não conhecê-lo. Não tem como fazer isso. O versículo 27 ele continua. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim mesmo, assim também os maridos devem amar a sua própria esposa, da mesma forma que Cristo amou a igreja. Percebem, irmãos, o real motivo da entrega de Cristo? Eu não estou dizendo, por favor, que você não deve suprir materialmente a sua esposa. Você deve, é claro que você deve. O que eu estou dizendo é que eu e você precisamos ir um pouco além disso. Além disso, não apenas aquilo que é físico, mas aquilo que realmente importa, que é a alma dela. Quando ele começa agora no versículo 28, ele começa a tratar do aspecto mais físico, né? Nos versículos anteriores, do 25 até o 27, ele trata do cuidado que você e eu devemos ter com a alma da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa família. Agora ele começa a tratar do aspecto físico. E ele diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne,
antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Essa é uma das imagens mais fortes que tem na Bíblia para falar da nossa relação com Deus, com Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e Ele é o nosso cabeça. Da mesma forma, o marido é o cabeça de sua esposa. Logo, ele precisa cuidar do seu corpo. Da mesma forma que Cristo cuida da sua igreja, que é o seu corpo. Cristo não é o cabeça de sua igreja, e Ele não cuida de nós. É isso que eu e você devemos fazer também. Cuidar da nossa esposa, do mesmo modo que Cristo cuida do seu corpo. E vejam, irmãos, que quando ele fala sobre isso, ele diz: você precisa cuidar dela como você cuida de você. Por que ele está dizendo isso? Porque Deus sabe o quanto nós somos egoístas. Deus sabe o quanto nós somos tendentes a pensar na gente, depois na gente e mais uma vez na gente. Só depois, se sobrar e se der, pensar no outro. E nós, maridos, que não somos como Cristo, Cristo era perfeito e nós não somos, somos mais tendentes ainda a agirmos desta forma. Por isso, a palavra de Deus, o Espírito Santo, de forma muito sábia, diz assim: cuide de sua esposa como você cuida do seu próprio corpo. Do mesmo modo que você cuida de você, do mesmo modo que você cuida da sua alimentação, que você cuida da sua roupa, que você cuida da sua saúde, que você cuida do seu bem-estar físico, você precisa cuidar da sua esposa também. É isso que eu e você somos orientados a fazer pela igreja, ou pela nossa esposa. E ele diz: foi isso que Cristo fez pela igreja, porque nós somos membros do seu próprio corpo. Esse cuidado, irmãos, exige atenção, exige tempo, exige dedicação. Do contrário, eu e você não vamos conseguir cumprir, não vamos conseguir fazer. Talvez você possa dizer assim: pastor, não sei se minha esposa merece, não. Não sei, sabe? Sinceramente, não sei. Talvez minha esposa seja aquela mulher que está escrito lá em Provérbios, que é melhor morar do lado de fora. Sabe aquela pontinha da casa que às vezes sobra, né? E que passa assim. Você pode estar pensando: talvez minha esposa seja aquela pessoa que é melhor morar do lado de fora da casa, embaixo de uma pingueira, do que lá dentro com ela. Talvez seja. Eu sei que tem gente assim. A própria palavra de Deus diz que tem gente assim. A própria Bíblia diz que tem mulheres que são sábias e que edificam a sua casa, mas que tem outras que as destroem com as suas próprias atitudes, com as suas próprias palavras, com as suas próprias mãos. Eu sei que existem essas também. Mas não faz sentido você desprezar a sua responsabilidade, porque ela tem desprezado a responsabilidade dela. A responsabilidade, irmãos, é individual. Se a sua esposa não tem cumprido o papel dela como esposa no lar, como uma mulher sábia que edifica a sua casa, que se submete ao seu marido, que cuida do seu lar, se ela não tem cumprido isso, ela vai dar conta a Deus. Agora, se você se utiliza da falha e do erro dela para você fazer a mesma coisa, você acha que você vai ficar impune? Nunca, nunca. Eu e você vamos dar contas a Deus por isso também. Por aquilo que nós fizemos, ela vai dar conta a Deus pelos erros dela. Eu e você vamos dar conta a Deus pelos nossos erros. Mas todos um dia compareceremos diante do Senhor e vamos dar conta dos nossos atos. Precisamos ter isso em mente. Por isso precisamos cuidar dela como Cristo cuida da igreja. Me diga só uma coisa. Quando Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ela era linda, maravilhosa, perfeita, parecia a Cinderela? Não, de jeito nenhum.
Quando Cristo se entrega e morre pela igreja, a própria Bíblia diz que nós éramos seus inimigos por natureza. Nós vivíamos em rebelião contra Cristo. Nós não queríamos saber dele, nós o rejeitávamos por pensamentos, palavras e obras diariamente. Foi quando nós estávamos neste estado de rejeição a Cristo que ele morre por nós, que ele se entrega pela igreja. E depois o seu Espírito Santo orienta o apóstolo Paulo, a mim e a você como marido, a dizer: olhe para o que Cristo fez pela igreja. Quando ela o rejeitava, quando ela era sua inimiga, quando ela se posicionava contra Cristo, quando ela vivia em pecado, Cristo morre por essa igreja. Agora eu e você precisamos nos entregar pelas nossas esposas, independente se no nosso julgamento ela merece ou não. Independente se no nosso julgamento é bom fazer isso ou não. É a orientação da palavra de Deus para mim e para você. No versículo 31, ele traz uma lembrança de Gênesis e diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, esse versículo 31, eu fiquei muito em dúvida, sabe? Se nós deveríamos ter um sermão apenas sobre ele, apenas sobre o versículo 31. Mas eu achei que talvez fosse desconectar muito daquilo que a gente está falando nessa noite. Então deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre esse versículo 31. Ele está dizendo que para eu e você cuidarmos da nossa esposa, nós precisamos fazer aquilo que é a orientação da palavra de Deus. Deixar nossos pais e se unir a ela. Quando nós fazemos isso, agora a nossa esposa é responsabilidade nossa. Entende isso? Ela não é responsabilidade dos pais dela. Ela não é responsabilidade dos seus pais. Ela é responsabilidade sua. Por favor, não leve uma moça ao altar se você não tem maturidade para orientar a vida dela. Se você precisa a cada minuto estar ligando: mamãe, o que é que eu faço? Ela fez isso. Papai, está acontecendo isso, o que é melhor fazer? Será que eu tenho que fazer isso? Se você não tem maturidade para conduzir uma mulher, não tenha uma. Não tenha uma. É simples, sabe? Agora, por favor, não imagine poder tomar uma esposa e depois viver constantemente, eternamente, para todo sempre, sempre, na dependência de pessoas que possam sustentar a sua escolha. Não faz o menor sentido. A manutenção física e espiritual da sua esposa é responsabilidade sua. Por isso diz o texto: você vai deixar a seu pai, você vai deixar a sua mãe, e aí vai se unir à sua esposa. Eu sei, irmãos, eu sei que nós vivemos numa situação política, econômica, financeira, que nem sempre é muito fácil. Eu sei disso. Eu sei que algumas vezes nós vamos ver casais jovens que vão precisar do apoio, que vão precisar da ajuda de seus pais para começarem a vida, para fazer o casamento, para fazer uma coisa ou outra. E eu não tenho nada contra isso. E eu sei que os pais fazem isso e o fazem com prazer. Fazem com prazer mesmo. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é para dizer a você que se há prazer nos seus pais em lhe ajudar, é preciso que você entenda a responsabilidade que há sobre você. Não é dele a responsabilidade, não é de sua mãe a responsabilidade de comprar calcinha e sutiã para sua mulher. Entende isso? Não é. Se você não tem condições financeiras, se você não tem condição emocional, desapego ao seu dinheiro para comprar as coisas para sua esposa, não tenha uma. Não tenha uma. Não faça isso. Não é responsabilidade de ninguém não, é sua. Entende isso? É sua responsabilidade. Cuidar dela como você cuida de você. É preciso deixar pai, é preciso deixar mãe. E entender, eu tenho responsabilidade
Se você, moça, está disposta a casar com um rapaz que não tem condições de lhe sustentar, entenda isso, você precisa viver daquilo que ele tem. Não case na expectativa de ser mantido por quem quer que seja. Não faça isso, sabe? Não faça. Uma coisa é você casar e perder o emprego, ou sei lá, ou coisa parecida, e precisar da ajuda de seus pais. E eu volto a dizer, eles vão fazer com prazer, irmãos. Com prazer. Qualquer pai que possa ajudar, faria isso com o maior prazer. É muito provável que ele quisesse até tirar da sua própria boca para colocar na de sua família. Faria com prazer, eu tenho certeza disso. Mas não se apoie nisso para sustentar irresponsabilidade, preguiça. Não se apoie nisso para dizer assim, eu vou trabalhar no dia que eu tiver um emprego do meu gosto. No dia que for um emprego que seja legal. Até lá, não, esse tipo de emprego eu não posso ter não. Porque tem alguém que vai manter você. Porque tem alguém que vai manter a sua esposa. Aí depois você bate no peito e vai dizer assim, não, eu sou autoridade na minha casa. Autoridade para quê? Vá, me diga aí. Para pegar o telefone, ligar para o seu pai e dizer que não tem feijão e arroz? Ou que a conta de energia tem que pagar porque vão cortar? É isso que é autoridade? Foi para isso que você tirou a moça da casa dela? Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. É preciso cuidar dela. É preciso amá-la e entender que é responsabilidade sua fazer isso. É isso que a palavra de Deus diz. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e se tornarão ambos uma só carne. Ao se tornar uma só carne, é preciso que um cuide do outro. É por isso que no versículo 33, ele arremata essa sessão falando sobre a responsabilidade de cada um deles, né? E ele termina o versículo 33 dizendo o seguinte: não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Com esse versículo, eu queria terminar dizendo que aquilo que nós pregamos, irmãos, na semana passada e nessa semana, não é com o objetivo de que um viva cobrando do outro aquilo que ele deve fazer. A submissão da esposa não é algo que o marido deve arrancar dela à força. A entrega do marido não é algo que ela possa exigir dele com a arma na cabeça. Se entregue, se dedique a mim. Não é. Tanto aquilo que a esposa deve fazer no casamento, quanto aquilo que o marido deve fazer, é algo que deve ser feito, motivado pelo compromisso que eu e você temos com Deus. É preciso que a mulher busque ao Senhor, que se dedique a Deus, que antes de qualquer coisa ela seja submissa a Cristo. E sendo submissa ao Senhor, ela vai se submeter ao seu marido, que a ama, que se sacrifica por ela, que pensa nela antes dele. Percebem como é fácil ser submissa a uma pessoa que está antes de qualquer coisa pensando em você? É por isso que a Bíblia fala sobre submissão. Submissão a um marido que pensa constantemente nela, que se entrega voluntariamente, que se dedica, que é abnegado no cuidado da alma dela, no cuidado do físico dela e de toda a sua casa, da manutenção do seu lar. Ela se submete principalmente por causa do seu compromisso com Deus e por causa do compromisso dele com Deus. O marido não deve estar exigindo a submissão de sua esposa, mas antes de qualquer coisa, deve cumprir aquilo que é compromisso dele com Deus. Ele sabe qual é o compromisso dele com Deus. O que é que ele tem que fazer? Orientar a sua esposa, amá-la, deixar de ser egoísta, se sacrificar, abrir mão de si mesmo por ela. O próprio Deus vai se responsabilizar para que ela perceba isso
e se submeta à sua orientação. Eu sei que nós somos imperfeitos. Eu tenho certeza disso. Não há nenhum de nós aqui perfeito. Não há. Quisera eu ser aquele que cumpre em detalhes cada uma dessas coisinhas que eu falei para vocês nessa noite. Mas não sou, é óbvio que eu não sou. Sou tão imperfeito quanto qualquer um de vocês aqui. Mas essa é a orientação da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não dá para a gente estar dizendo assim, eu sou imperfeito, eu tenho um temperamento muito difícil, eu não posso ser submissa ao meu marido. Não, eu sou imperfeito, então assim, eu me formei nisso, eu só posso trabalhar se for na minha área. Se não for em outra coisa, não, peraí, deixa que minha mãe mantenha a minha casa. Nós precisamos, irmãos, um ajudar o outro, um apoiar o outro na responsabilidade de criarmos juntos uma família que glorifique a Deus. A ideia desses 2 sermões não é dizer assim, mulheres, entendam o que é o papel do marido. Marido, entendam o que é o papel da mulher. E agora podem começar a se cobrar. Não é essa a intenção. A intenção é, entenda o que é o seu papel. E por devoção a Deus, e por compromisso com Cristo, se dedique a cumprir o seu papel. Se dedique a ajudar o seu cônjuge a fazer a parte dele. Se dedique a ajudar seu marido a ser o chefe da casa, a ser o líder do seu lar. Faça isso, sabe? Pare de espernear, de reclamar tanto, de se opor constantemente. Como é que você espera que ele lidere, se você não permite? Como é que você espera que sua esposa seja submissa? Se você é um banana, me diga. Como é que você espera que ela seja submissa, se você não consegue resolver nada, se ela não fizer por você? Eu não estou dizendo ajudar não, irmãos. É óbvio que ela vai ajudar. Ela é sua esposa. A Bíblia diz que ela lhe foi dada como uma auxiliadora idônea, como uma auxiliadora que lhe equivale, que vai estar caminhando junto com você. Mas é diferente lhe ajudar e resolver tudo para você, enquanto você joga videogame, toca violão e vai para a praia. Entendeu que é muito diferente? Como é, Como é que sua esposa vai ser submissa a você, se você não lidera de jeito nenhum? Se a vida que você quer é uma vida realmente muito tranquila. Eu e você e cada um de nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida. E o Espírito Santo nos foi dado, irmãos, para que a gente se esforce por glorificar a Deus. Por isso, entenda, aquilo que é compromisso seu como esposa, é um compromisso seu e de Deus. Aquilo que é compromisso seu como marido, é um compromisso seu diante de Deus, antes de qualquer coisa. Porque não é o seu marido que você vai dar conta, não é a sua esposa que você vai dar conta, mas é ao próprio Deus. Não é um ao outro, é a Deus. Por isso, faça isso se o outro merecer, ou se você achar que ele não merece. Faça isso se for bom para você, ou se não for. Se for fácil, ou se for difícil. Mas faça isso no poder de Cristo. Peça ao Senhor que lhe ampare, que lhe sustente e que lhe dê graça, sabe? Para que, já que Ele sabe que você é imperfeito, já que Ele sabe que você é imperfeita, se jogue aos pés do Senhor e diga: Senhor Jesus, me ajuda, me sustenta, me ampara nessa tarefa. Quando eu já tinha sido eleito para ser pastor dessa igreja, e ainda não tinha chegado aqui, só Deus sabe o frio que tinha no meu coração. Só Deus sabe. Eu nunca tinha sido pastor titular em nenhuma igreja. Eu nunca tinha sido responsável por nenhuma igreja. Só tinha uma coisa que eu sabia. Eu viria para aqui representar o próprio Cristo, cuidando de suas ovelhas. Era só disso que eu sabia, irmãos. E vocês não têm noção do quanto isso me aterrorizava. Eu pensava: misericórdia, eu tenho que chegar lá
E preciso viver de tal modo que aqueles irmãos entendam o meu cuidado por eles, não como um compromisso profissional, mas como o cuidado do próprio Deus por aquela igreja. E a única coisa que eu podia fazer era chorar aos pés de Cristo e dizer: olha, Senhor, o Senhor mesmo que providenciou a minha indicação naquela igreja, o Senhor mesmo que providenciou que eu fosse eleito naquela igreja, é só o Senhor quem pode me habilitar e me capacitar a representar o Senhor naquela igreja. E foi assim aquele período, de muita oração e muito choro diante de Deus, com medo de não representá-lo adequadamente. É isso que eu quero dizer a você que faça a partir de hoje, sabe? Busque ao Senhor para que você represente a Cristo em sua casa como esposa, para que você represente a Cristo em sua casa como marido, para que sua esposa possa olhar para você e entender que você é o presente de Deus para a vida dela, que você representa o cuidado de Cristo pela vida dela, para que seu esposo possa olhar para você e ver em você, mulher, o cuidado de Deus com ele, quando inúmeras vezes ele estava tão agoniado, tão desorientado, mas que Deus mandou uma mulher sábia, uma sábia conselheira, alguém que tem comunhão com Deus e que pode ajudar o seu marido, e que está lado a lado com ele para decidir as questões da vida e caminharem juntos. Mas eu e você só vamos conseguir fazer isso se for o tempo todo jogados, largados aos pés de Cristo. De outra forma, nós não vamos conseguir, irmãos. Que o Senhor lhe sustente, lhe ampare, lhe conceda graça e a mim também, para que nós representemos ao Senhor no nosso lar. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto é difícil representar ao Senhor, porque o Senhor é santo e perfeito. O Senhor não comete nenhum tipo de falha. E nós somos a própria definição de falibilidade. Nós somos a fragilidade em pessoa, Senhor. Mas nesta noite, como tua igreja, nós rogamos ao Senhor que no nome de Jesus nos sustente. No nome de Jesus nos ampare. No nome de Jesus nos fortaleça. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, pelas minhas irmãs, pelas esposas aqui presentes. O Senhor sabe o quanto é difícil para elas se submeterem a quem quer que seja. Muitas vezes ao seu próprio marido. O quanto isso é difícil. Ajuda tuas filhas, meu Pai, no nome de Jesus. Foi o Senhor que colocou essas responsabilidades sobre a vida delas. Ajuda-as, Pai, no nome de Jesus. O Senhor sabe, Deus, o como é difícil para nós maridos, tão egoístas, abrirmos mão do nosso próprio interesse para colocar o interesse de nossa esposa em primeiro lugar, para colocarmos em primeiro lugar o cuidado dela. O Senhor sabe o quanto isso é difícil, Deus. Tenha misericórdia de nós. Mas foi o Senhor quem nos chamou para sermos maridos. Foi o Senhor quem nos chamou para representarmos ao Senhor nos nossos lares. E por isso nós estamos aqui nesta noite reunidos, clamando ao Senhor. Enche-nos da tua graça. Enche-nos do teu poder, Deus querido, no nome de Jesus. Para que nossa esposa possa ver em nós o cuidado do Senhor sobre a vida dela. Para que nossos filhos possam ver em nós, Pai querido, o amparo e a graça do Senhor sobre a vida deles. No nome de Jesus. Não conseguiremos fazer isso sem a tua graça. Jamais conseguiremos fazer isso sem o teu cuidado sobre nós. Por isso nós te pedimos, sustenta-nos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.